Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. O vídeo de hoje é para você que está doida para aprender sobre o vestido de noiva. É isso mesmo, mais uma aula hoje e a gente vai estar ensinando algumas coisas que é preciso você saber. O vídeo de hoje eu vou dar uma pincelada em alguma parte dos decotes para vocês começarem a ter uma noção e a gente vai pegar já alguma modelagem para conseguir fazer um tipo desses decotes para a gente começar a ver as diferenças, e eu quero ver se você sabe fazer esse tipo de decote, se você sabe fazer o acabamento nesse tipo de decote e se você já sabe para quem serve, para que tipo de noiva serve. Não é só você saber fazer, mas você tem que saber que quando aquela cliente vem falar com você, você já tem que saber se aquele decote realmente vai servir para ela ou não, ok? Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Corre lá, deixa seu like e compartilha esse vídeo. E você que não é inscrito, pois é, corre, se inscreve. Sabe por quê? A gente tem vídeo novo praticamente todos os dias. E além disso, a gente fala sobre corte, costura, reforma, customização, vestido de noiva, como modificar muitas peças, como alterar, como consertar determinados problemas que às vezes a gente tem nas pences. Então a gente fala sobre tudo desse mundo da costura. Já pensou? Pois é, muita coisa. Então corre lá e se inscreve. E o recadinho para você hoje é: aprenda a estar satisfeito com aquilo que você tem. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu já adiantei alguns desenhos aqui, alguns decotes principais, depois nós vamos fazer outros, ok? Mas só para a gente já ter uma noção. Então vamos lá, decote em V. Eu não vou falar sobre todos hoje, porque senão não dá tempo e a gente não consegue ir para a parte prática. Mas depois eu vou estar falando sobre... Cada momento eu vou estar falando sobre um, para que serve, em quem que fica melhor, e vocês vão conseguir saber certinho, ok? Então vamos lá. Decote em V, tá? Um decote em V, ó, você vai pegar o seu molde. Aqui eu vou estar falando, vou ter noção de que você já sabe, tá, gente? Já sabe fazer modelagem. As modelagens daqui eu vou estar ensinando, mas a modelagem base, pra mim, eu sei que você já sabe. Então a gente já vai partir com a base de uma blusa pronta, ok? Porque dali a gente faz tudo. Então decote em V profundo, decote em U, decote quadrado. Esse decote é um assimétrico ou até de um ombro só, cada um chama de uma forma, tá? Hoje em dia os nomes estão cada dia mudando, não só voltam ao passado, como também colocam nomes novos, mas no final é a mesma coisa. Decote canoa, tá? O canoa, ó, deixa o ombrozinho de fora, ó, frente única, tomara que caia, ou decote coração. Aí vamos lá, decote coração ou tomara que caia, eu quero fazer um adendo aqui, porque quando a gente está falando sobre o tomara que caia, existem vários vestidos tomara que caia e não necessariamente que seja com decote coração, né? Existem esse corset, ele tem com esse recorte daqui, ó, esse desenho daqui, com vários formatos. Ele pode ser aqui em V, ó, bicudinho, ele pode ser um meia taça, ó. Tá vendo aqui? Ó, ele pode ser aqui mais pro meia taça. Então, gente, isso aqui, esse decote aqui, quando você vai fazer esse corset, ele tem várias formas de ser feito. Como que você vai saber sobre aquele vestido que a noiva tá passando, qual é o melhor que você vai fazer para ela? Aí é que tá, não é só em relação à foto que ela passar para você, é em relação ao biotipo que ela tem. Então, se uma noiva chega para você, por exemplo, tem um vestido com decote coração e você tá vendo que ela tem muito busto. O que vai acontecer? Esse busto vai ficar muito mais elevado, vai ficar uma coisa muito mais avantajada, vai ficar muito mais chamativo e vai aumentar esse busto dela. Então, o que você vai ter que passar para ela? Ok, a gente pode fazer esse corset sim, mas qual seria o melhor? Você colocar, ó, um recorte aqui mais pro Vzinho, tá? Por quê? Porque ameniza um pouco esse tipo de busto quando for muito grande, ok? Então, esse outro decote aqui, ó, joia, esse é com a fenda,
tá? Que tem uma fenda, pode ser uma fenda fininha aqui, ó, bem fininha mesmo, pode ser uma fenda maior, pode ter um tule, pode não ter, depende, gente, do vestido. O decote ombro a ombro, tá? Esse decote ombro a ombro é outro. Quando a gente estiver fazendo, a gente vai estar vendo o seguinte: existem várias formas de você fazer esse tipo de vestido. Você pode fazer esse tipo de vestido com um elástico, tá? E aí quando a pessoa vestir, ele vai ficar mais aberto e vai ter um movimento melhor no braço. Como você pode fazer ele normal, com tecido padrão de vestido de noiva, e ele realmente não vai ter muito movimento no braço, a pessoa vai ficar mais, como é que se diz? Mais travada. Então isso é importante você saber, porque quando a noiva chega com esse tipo de decote, ele é lindo, é maravilhoso, é romântico, ao mesmo tempo é sensual, mas assim, você precisa passar isso para ela. Mesmo estando o elástico, gente, aqui, não é um decote que ela vai ter uma flexibilidade boa, então ela tem que saber que ela vai ter uma restrição no movimento dos braços, ok? Mas tem noiva que não liga, mas tem noiva que realmente precisa saber disso. Agora, esse decote mais cigano, né, bem mais baixo aqui, ó, então ele realmente fica bem caidinho, independente se tem babado ou não, aqui tá o corpinho, mas poderia ter, ó, poderia ter um babadinho aqui, tá? Ó, poderia ter até umas 2 camadas, né, de acordo com cada vestido, enfim. Então, esse decote aqui, o que acontece? Ela vai ter que ter 2 coisas. Se a pessoa tiver pouco busto, ok, maravilha. Se essa pessoa tiver mais busto, você vai ter que criar uma estrutura por dentro de um corselet para segurar esse busto, para ela conseguir vestir isso daqui. Por mais que você fale assim, ah, mas esse decote aqui não combina com ela, porque ela tem um ombro largo, ela tem um ombro pequeno, ela tem muito peito. Gente, a gente não está falando sobre isso agora. A gente está falando sobre a cliente querer. Bateu o pé, ela quer, mesmo que ela saiba que não combina com ela, que vai ficar feio, que não sei o que, ela quer. Então, ok, mas você tem que fazer com que ela vista e que realmente aquilo não caia, porque a gente tem que pensar assim, quando a gente compra uma roupa, tomara que caia numa loja normal, aí a gente tem aquela noção e sensação de que realmente fica caindo, e fica mesmo, porque não é uma roupa, na maioria das vezes, as roupas de tomara que caia, elas não são preparadas com uma estrutura para não ficar caindo. Então, infelizmente, o vendedor, não cai, esse não cai, porque esse não cai, mas a maioria cai. Eu acho que eu comprei, assim, de toda a minha vida, eu comprei um vestido que realmente era tomara que caia e ele segurava 95%, entendeu? Então, assim, para vocês saberem disso, vocês precisam saber como criar a estrutura por dentro quando uma pessoa quer um vestido assim, ela tem mais busto. Ou ela pode até ter um busto médio, mas às vezes o busto é muito caído, e aí você precisa levantar isso, tá? Então, um outro decote, ele é retinho, tá? Ele pode ter aqui, ó, ele pode ser todo reto, tá? Um estilo de tomara que caia. Ele pode ser todo reto e a pessoa não querer nada, como ele pode ter, ó, um tecidozinho aqui em cima, e você pode colocar um tule transparente, pode colocar um tulezinho de poá, pode colocar uma renda, enfim, gente, você vai brincar depois. O que eu vou estar falando agora é sobre o decote em V normal e em V profundo. Esse V profundo, ele pode ser tanto na frente como nas costas, ok? Tem gente que realmente malha muito, tem gente também que é mais celebridade, então assim, usa esse tipo de decote, e a gente não tá aqui para condenar se tá muito decotado, se tá muito cavado. Gente, não importa, o cliente quer, você faz, entendeu? Se ela tá com o peito bonito, levantado, de silicone, dá para usar aquele decote, vai ficar bonito. Não é só porque a gente não usa um decote desse que vai falar que vai ficar feio. Então a gente tem que ter noção também das coisas para passar para o cliente, né? A gente não pode querer colocar a nossa vontade na vontade do cliente. A gente tem que saber que ele quer aquele modelo e ponto final. Agora, é diferente de você falar assim, você tá vendo que é uma cliente que tá com o busto todo caído,
que é um recorte, que não tem como ela colocar de repente um sutiã, que nada vai levantar aquele busto, que aqui também não tem como você criar uma estrutura, aí é diferente. Você vai falar, olha, vai ficar muito à mostra o seu seio, eu não tenho como fazer uma estrutura. Em vez de você falar, ah, o seu seio tá caído, você não vai falar isso, né? Você vai dizer, olha, eu não tenho como criar uma estrutura aqui porque vai aparecer aqui para levantar, ajudar a sustentar o teu busto. Então eu acho que seria melhor de repente a gente fechar um pouco. Aí você vai mudando e vai conversando. Então o decote em V, o que que ele ajuda, gente? Tanto faz se for esse V como se for esse V daqui. Por quê? Porque eu tô falando tanto faz. Porque esse decote profundo, ele também pode ter uma tela aqui, gente. Ele pode ter um V até aqui, ó. E ter uma tela e tampar tudo. E essa tela, ela pode ser um Tulle Illusion, ela pode ser até um outro tecido. Vamos pensar aqui agora, por exemplo, um vestido de madrinha. Vamos pensar que fosse preto esse vestido, tá? Ela poderia ter esse vestido aqui e esse detalhe daqui ser todo em paetê, gente. Então, assim, não necessariamente isso aqui teria que estar todo à mostra, tá? Você pode criar outros tipos de detalhes para que realmente seja suficiente, que tampe e ao mesmo tempo gere o efeito. Por quê? O efeito que a gente vai estar vendo aqui é o V. Se essa pessoa tem muito busto, gente, a gente tem que pensar o seguinte, os decotes em V são os melhores. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas têm muito busto aqui e o que que acontece? Ela é baixinha. Então, se você colocar um decote em V para ela, o que que vai acontecer? Vai aumentar essa linha entre o busto, o colo e o pescoço. Ela vai ficar com o pescoço mais alongado, por incrível que pareça, é o efeito que vai causar. Os ombros dela vão ficar mais expostos, fazendo com que chame atenção para essa área daqui, e a pessoa esqueça a quantidade de busto que tem aqui embaixo. Então, esse tipo de recorte, para quem tem muito busto, é o melhor para ser feito. Mas, como eu já falei, você tem que criar aqui um tipo de estrutura. Então, se for, por exemplo, se for aqui como se fosse uma blusinha, né? Você tem que criar uma estrutura aqui, ó, aqui nesse corpo, tá? Ou se você vai fazer um corset por baixo, ou se você vai fazer essa estrutura direto na blusa, gente, é com vocês, tanto faz, não tem uma regra. Você vai fazer o que você achar mais fácil, ok? Mas você tem que criar uma estrutura para ela segurar, para esse busto realmente ficar aqui em cima, para ela se sentir mais segura, ok? Então, o que que a gente vai estar? A gente não está falando ainda de saia, a gente está falando da parte de cima, que é o que a gente vai estar fazendo, para poder vocês conseguirem entender isso, tá? Então, porque senão o vídeo vai ficando muito longo, porque, gente, vestido de noiva, essa série vai ser assim, daqui a pouco pro resto da vida, porque é muita coisa, tá? Então, nós vamos fazer essa parte daqui, essa base, para quem não sabe fazer, vai ficar de olho agora, tá? Eu vou fazer aqui, ó, pequenininho. Vamos pensar uma coisa aqui que eu quero que vocês observem. Quando a gente está falando de vestido de noiva ou de festa, tanto faz, que seja com o decote V na frente, esse decote V, ele não tá tão profundo, tá? Então, ó, fiz aqui, bem pequenininho. Eu espero que eu deixe para vocês verem. O que que acontece? Ó, vou fazer assim que é para vocês conseguirem visualizar que tá melhor. Se esse decote aqui na frente for muito profundo, nas costas você tem que deixar essas costas fechadas, porque senão isso aqui vai cair. Esses ombros vão cair porque não vai dar sustentação. Então, quanto mais você puder fechar essas costas, melhor, ok? Vamos dizer que seja um V normal, tá? Um V básico normal na frente. Nas costas, o que que acontece? Você tem duas opções. Sendo essa blusinha, ó, você precisa que esse decote V fique pelo menos, ó, aqui, se a pessoa tiver muito busto, que ela fique pelo menos aqui, ó, na linha, ó, na linha do sutiã. Na linha do sutiã, porque consegue sustentar ela, ó, essa base daqui todinha que a gente vai precisar. Agora, se a pessoa não tiver muito busto, não tem problema, e ela quiser um decote V, você pode alongar esse decote e fazer ele mais profundo. Por quê? Porque vai segurar
Aí a gente vai entrar nos detalhes depois de como segurar mais essa alça, mesmo sendo esse tipo de decote, ok? Aqui, meninas, eu vou estar sempre explicando o molde de noivas a partir da base de um molde básico. Então, como eu falei, para mim você já sabe pelo menos essa base, porque para quem vai começar a fazer vestido de noiva, se você não sabe fazer essa base, você tem que ir lá na playlist tutorial de costura para iniciantes para aprender a fazer modelagem. Depois você vem para você aprender. Então, vou começar sempre dessa parte daqui, ok? Vamos lá, então. A parte da frente. Então, você já tem uma base dessa cliente que você fez a base da frente dela, tá? E aqui, no modelo, a gente já definiu que é um modelo em V que a gente vai estar fazendo. Como que vai ser esse decote? Você já vai ter visto com ela. Se o decote vai ser até aqui, na linha do busto, que é um decote bem comportado, ou se vai ser um decote mais profundo, com 5 centímetros, com 10, e aí sucessivamente. Dentro disso, o que você vai fazer? Você vai definir, então, a altura do decote. Aqui, você precisa saber em relação à alça. Lembra que o desenho que nós fizemos, eu coloquei a alça mais aqui para o cantinho. Só que é o seguinte, a gente tem que pensar qual é o tipo desse ombro. Se esse ombro for muito caído e você jogar essa alça aqui para o canto, essa alça vai cair de qualquer jeito, mesmo que as costas sejam mais fechadinhas. Então, cuidado. Segunda questão, essa alça geralmente ela fica aqui e faz o decote V. Se for uma cliente que realmente quer, que tem muito busto, o melhor é óbvio, quanto mais o V for mais fechado aqui, ó, em pé, menor busto ela vai ficar, sensação. Quanto mais aberto e curto, daqui a pouco vai achatar esse busto e faz o efeito contrário, mesmo sendo um decote V. Entendeu? Então não dá para ser taxativo no molde, na noiva. Existe uma variação, vai do biotipo de cada um. Então vamos lá. Eu vou considerar uma blusa mais padrão, ok? E aqui, ó, vamos ver quanto é que tá esse ombro. 8,5. Então eu vou tirar, tipo aqui, ó. Eu tirei 2 aqui, ó. E tirei 2 aqui, tá? Então, eu fiquei com 5 aqui, porque essa alça vai ficar com 3 centímetros. Então, 5 centímetros tem aqui. 3, por que eu tô falando 3? Porque 1 centímetro é de costura para cada lado, ok? Aqui, ó, você vai riscar aqui o decote que ela quer, tá? Ou que você viu que faz jus para ela, né? E aqui, ó, você veio aqui e acertou aqui, ó, o seu recorte aqui, ó, na sua, ó, então aqui você já tem um decote V, 2 aqui, ó, e 2 aqui que você tirou. Você vai fazer a mesma coisa aqui nas costas, ó, que é para não ter diferença, tá? Vai lá e faz isso para não ter diferença. Como que vai ser as costas? Lembra que a gente falou que as costas, se tiver muito busto, se você tiver que fazer uma estrutura, você tem que fazer pelo menos até a altura da linha do sutiã, senão não vai dar sustentação? Então, é exatamente isso. Se você descer aqui, ela não tem tanta sustentação na frente. Então, precisa ser pelo menos 1 centímetro ou 2 abaixo. Do resto, gente, nem adianta. Não vai ter sustentação e ela vai sentir essa blusa folgada. Então, vamos pensar que é uma cliente que tem muito busto, que é o mais trabalhoso, porque com menos busto, entre aspas, é mais fácil. Não pense você que é tão fácil, porque às vezes uma cliente que é muito magra, que tem muito busto, isso aqui começa a abrir, tá? Então, a gente tem que começar a falar um pouco de cada coisa. Então, vamos lá. A gente fez aqui, ó, tá? Fez aqui comportadinha ela e a gente tá fechando aqui, ó, essa parte aqui da cava, tá? Ó. Então, tá aqui, ó, frente e costas. O que você precisa definir agora nesse modelo? Gente, não adianta, a gente tá falando de um vestido de noiva. Se você estiver fazendo que provavelmente, né, esse tipo de vestido, na maioria das vezes, ele é no cetim de noiva, no tafetá de noiva, naquele cetim bucol, no zibeline, enfim, então ele precisa ficar todo limpinho, todo bonitinho. Então não dá para criar essas pences aqui, ó, gente, que fica um trabalho um pouco mais bruto,
né, digamos assim. Então o melhor é você fazer um recorte, ou um recorte princesa, tá? Ou você faz um recorte ombro. Você vem daqui, ó, cria aquele recorte ombro aqui, que também fica bonito no vestido. E aí, o que você vai fazer? Você vai acertar no seu molde. Para quem não sabe, vai lá na parte de pences. Eu tenho alguns vídeos, uma playlist só falando de pence, de modelagem, como a gente está transferindo, para você transferir essa pence, porque aí você transfere a pence daqui para cá e a pence daqui, ó, para cá, ou seja, a pence de cava você transfere aqui para cima e a pence de busto aqui você vai transferir aqui para baixo na cintura, tá? Então você vai lá dar uma olhada. Isso se você for fazer o recorte ombro, porque a gente sabe que esse recorte ombro que vem daqui de cima, como é que a gente vai juntar isso aqui, né? Então a gente precisa na modelagem transferir essa pence para cá e vice-versa, ok? Então vamos pensar que a gente estivesse fazendo com esse recorte daqui do jeitinho que tá. Eu vou pegar para recortar. Ó, tá aqui, eles estão recortados, é exatamente assim que vai ficar. Você vai pegar o tecido agora para poder fazer o recorte certinho dessas peças, que é pra gente estar mostrando como que vai ser em relação à costura e acabamento. Pois é, meus amores, eu também queria que terminasse logo, não é mesmo? A gente fica super ansiosa pra gente conseguir terminar de fazer as nossas coisas, mas nem sempre dá pra fazer tudo na hora que a gente quer. Então é o seguinte, se você for utilizar um decote muito profundo, lembre-se do modelo de saia, ou seja, não dá pra usar uma saia de repente toda justa com um decote ainda tão profundo. Não que não dê, mas você tem que lembrar de falar isso com a noiva, porque senão termina ficando muito sensual, para não falar outra palavra, mas se ela quiser, a gente deve estar fazendo, não é mesmo? Então, até o próximo com muitas dicas, e a gente vai ter mais de um vídeo por semana, exatamente, porque a gente vai ter muita coisa pra gente aprender. Espero que vocês tenham curtido, gostado, e até a próxima. Fiquem com Deus, um beijo!